House of the Dragon, episódio 5, Nós Iluminamos o Caminho, é o nome dele, foi até esse momento o segundo melhor episódio da série na minha opinião. Ele proporcionou o renascimento, a transformação de vários personagens, deixou uma teoria insana envolvendo o Larys. Sério, vê esse vídeo até o fim, a teoria explica como que ele sabe de tantas coisas, e o episódio também foi uma despedida sensacional da Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower jovem. Eu imagino que alguns nem sabiam disso, mas foi o último episódio com a Millie e a Emily Carey, atrizes da versão jovem tanto da Alicent quanto da Rhaenyra, porque no episódio 6 já tem mais um salto no tempo de muitos anos e vem, a versão definitiva de ambas. Mas foi o encerramento perfeito, porque o episódio foi sensacional, a Alicent Hightower finalmente se transformou na Rainha Verde. Então vamos lá, análise completa, eu vou revelar o que o Viserys tem, qual é a doença dele, e eu já quero falar que é gravíssimo, ele vai mudar muito, até o final da série o Viserys vai ser outro Viserys, e como sempre no final eu dou minha nota pro episódio novo. Bom, ele já começou brutal, já inicia com Daemon Targaryen matando a Rhea Royce, a esposa dele. O Daemon falava mal da esposa dele nos episódios, não pela aparência dela, mas sim porque ela não gostava dele, porque ela não é feia, E o Daemon falava como se ela fosse horrível, mas ela não é. É que os dois não se entendiam mesmo. E olha só, já tinha saído um trailer com um pequeno pedaço dessa cena, essa cena aí dela caindo com o Daemon, isso antes do episódio ser lançado, onde dava a entender, que ele mataria ela. Então assim, como eu vi esse teaser antes do episódio, eu já sabia, eu já pensei que isso podia acontecer, que ele poderia matá-la. Mas quando chegou aqui na cena, quando chegou o episódio de fato e o Daemon realmente fez isso, olha, eu meio que me surpreendi mesmo sabendo que o Daemon é capaz de fazer isso. É tão brutal isso que ele faz que eu não achei que isso estava acontecendo, mas estava. E pior que ela pareceu ser uma mulher tão interessante, tão forte, Ela insultou o Daemon até o último segundo, mas infelizmente ela apareceu já morrendo, Chegou, morreu. O que eu achei perfeito na cena foi o suspense. Isso foi perfeito porque não tem como saber se o Daemon chegou no vale já com a intenção de matá-la, se ele foi até lá com esse pensamento, com essa intenção, ou se ele decidiu fazer isso ali na hora, pela oportunidade. Você não sabe isso, esse é o melhor, você não sabe o que tá passando na cabeça do Daemon porque ele é muito imprevisível. E toda a forma do Daemon agir aqui na cena, o olhar dele, o trejeito, também é perfeita porque a atuação dele passa esse suspense. Eu fiquei muito tipo, não é possível que ele vai fazer isso. Eu sinto que ele vai fazer isso, mas não é possível. Mas ele fez e ainda foi lá e finalizou ela. Ao mesmo tempo que o Daemon tem muito amor pela família dele, pela Rhaenyra, pelo irmão, ele também tem um lado muito impiedoso. Se for necessário matar para conseguir o que ele quer, ele vai matar. O Daemon não é um psicopata, porque ele tem emoções. Psicopata não tem emoção, psicopata é 100% razão e nenhuma emoção, mas tem horas que, meu amigo, nem mulher escapa, nem mulher lhe poupa. A chave nesse episódio foi a mudança e a evolução. Os personagens aqui já não são mais o mesmo. E quem mais evoluiu e mudou nesse episódio foi a Alicent. A mudança nela nesse episódio foi feita em fases. A transformação foi incentivada e começou com o Otto Hightower, o pai dela, depois o Larys deu mais um empurrãozinho, que é o filho do Mão do Rei, e depois o Criston Cole deu o empurrão final para Alicent se tocar de quem ela realmente tem que ser. O tempo todo, a Alicent estava confiando na Rhaenyra Targaryen, confiando que ela não tinha feito nada com Daemon, A Alicent pensou que o pai se enganou quando ele fez aquela acusação. Então até aquele ponto ali da cena, a Alicent confiava total na Rhaenyra e achava que ela era inocente e por isso que acontece uma mudança, uma ruptura tão enorme depois que a Alicent fica sabendo que a Rhaenyra mentiu. É por isso que aquilo pesa tanto. Pô, a Rhaenyra jurou pela mãe que ela não tinha feito nada e o tempo todo a Alicent confiou nisso. Ela confiou e ainda tentou proteger a Rhaenyra de certa forma. Eu já vou comentar esse ponto da descoberta da Alicent Hightower saber que o Criston teve relações com a Rhaenyra, mas a questão é que ela se sentiu assim, traída e sozinha, e quando Otto, o pai dela, fala que a Rhaenyra mataria os herdeiros da Alicent, ou que a Alicent teria que rezar pela misericórdia da Rhaenyra, mano, olha a pressão psicológica que o Otto põe nela. E sabe o que é o pior? É que primeiro, o Otto tá mesmo preocupado com a filha e segundo, ele infelizmente tem razão. Quando ele fala que vai ter guerra se a Rhaenyra for rainha, ele tá certo. Vai ter guerra. Vai ter, porque o rei Viserys
teve um filho homem. Ele teve o Aegon, o filho da Alicent. Então o reino jamais ficaria em harmonia sabendo que um homem podia assumir o trono no lugar de uma mulher, no lugar da Rhaenyra no caso. Não vai ter consenso, porque parte do reino vai desejar que o Aegon, o filho homem do Viserys, seja o novo rei, e aí a outra parte, vai desejar que a Rhaenyra permaneça na posição que ela já tá e se torne a rainha. Ou seja, guerra. Isso é guerra, porque um lado quer uma coisa, enquanto o outro lado não quer essa mesma coisa. Mas enfim, a Alicent floresceu, renasceu nesse episódio. Agora, a partir daqui, ela vai fazer o possível e o impossível para colocar o Aegon, o filho dela, na posição que o Otto tanto quer. Ou seja, rei, Já a segunda pessoa que ajudou nesse renascimento dela foi o Larys, que parece um homem inofensivo, mas ele é extremamente ardiloso, e a cena deles dois, a conversa, deixou isso muito explícito. O Larys é tão observador que eu fico até em dúvida de como que ele sabe de tanta coisa. Até o final do vídeo eu vou contar a teoria dele, porque tem um rato que apareceu nesse episódio e já vem aparecendo faz tempo, e talvez o Larys faça a espionagem dele de maneira mágica. Mas daqui a pouco eu comento disso. Quando o Larys chegou falando do chá, eu fiquei pensando se não foi o Larys que mandou o chá naquele episódio e não o Viserys. Porque, como é que ele sabe do chá? Só que pra ter sido ele, o mestre teria que ter mentido, porque o mestre Melos falou que foi o rei que mandou o chá. Então, se foi o Larys que mandou e não o Viserys, esse tempo todo o Melos teria que estar conspirando de certa forma sem o Viserys saber. Ou seja, o que mais o Melos não estaria fazendo contra o rei? Será que ele não estaria ajudando o Viserys a piorar na saúde? Infelizmente, essas são respostas que a gente não consegue ter ainda, porque a série só tá na metade, mas eu não duvido de nada. Se foi o Larys que mandou o chá, isso explicaria como ele sabe que o chá foi enviado a Rhaenyra, Ele saberia porque foi ele que fez isso. Mas se foi mesmo o Viserys que mandou e não o Larys, aí o nível de espionagem dele tá de outro mundo, A teoria que eu vou comentar daqui a pouco pode ser uma resposta. Mas então, o intuito dessa conversa, o Larys vem falando do chá, porque a Alicent não tá sabendo dessa história, ela não sabe de chá nenhum. E o intuito do Larys é que a Alicent saiba que a Rhaenyra Targaryen não é mais virgem. Foi tudo calculado e pensado da parte do Larys, porque só do Larys falar que a Rhaenyra tomou um chá, só isso já é suficiente pra Alicent entender que esse chá que a Rhaenyra tomou é um chá pra impedir que você tenha filho. Não é um chá de camomila, Ou seja, ele tava contando a Alicent de uma forma sutil que o rumor, da Rhaenyra Targaryen não ser mais virgem é uma verdade, é real. Foi essa a jogada dele. Então o Larys veio todo inocente falando que podia ser um chá que cura alguma doença, mas ele sabia que só dele falar isso, só dele mencionar a palavra chá, a Alicent já entenderia que na real é o chá da lua. O chá da lua é o que você toma pra poder não ter filho. A Alicent é esperta, ela é mulher. Ela sabe que se logo após o rumor da Rhaenyra não ser mais virgem, ela tava tomando um chá, não seria a camomila, Foi o chá da lua. Ou seja, nessa conversa, foi mais um empurrão na Alicent pra ela perceber que ela tava sendo enganada pela Rhaenyra Targaryen. Tá vendo como é tudo calculado? O Larys, ele é o típico personagem que usa a deficiência, a condição dele como vantagem. Ele parece frágil, inofensivo, quando na real ele é esperto, ardiloso e ele tá jogando com todo mundo. É por isso que ele mais ouve do que fala. Ele presta atenção em tudo. Então nessa conversa ele conseguiu estabelecer o conflito nas duas, Rhaenyra e Alicent. Quando o Viserys chega em Deriva Marca, que é aquele castelo lindo e enorme da Casa Velaryon, que paisagem absurda que é esse lugar, Mas quem recebe o rei é a Laena. E a Laena é aquela menina que no começo da série foi oferecida ao Viserys em casamento. É que nesse episódio atual, os anos já se passaram, Mas é a Laena, é a mesma pessoa. Inclusive, é ela que no casamento do Laenor já se aproxima do Daemon Targaryen, e o Daemon já se aproxima dela também, e tá na cara, que os dois vão ficar juntos. Sabe que eu gostei que o Corlys não saiu pra receber o rei Viserys? Eu gostei disso, porque, como eu já falei, o Corlys tem o orgulho dele, e a Casa Velaryon, foi deixada de lado 2 vezes na série. Então o Corlys não esqueceu disso. Ele não vai ficar lá bajulando o rei, ainda mais sabendo que a casa dele, a Casa Velaryon, é tão importante, é tão rica. Pô, o Corlys é o homem mais rico da série, mas naquele momento ali é como se o Viserys precisasse mais daquilo do que o Corlys Velaryon. E tem um detalhe que eu queria saber se você notou, porque a máscara do Kragas, o engorda caranguejo, aquele cara que o Daemon matou, tá como troféu em Deriva Marca.
A máscara do Kragas é esse negócio aí que o Corlys está olhando. Ela faz parte da conquista dele. Olha, eu achei tão boa a interação do Laenor com a Rhaenyra Targaryen porque os dois se entenderam de uma forma tão fácil que eles combinaram de ter um relacionamento aberto. Ou seja, os dois sabem que tem que cumprir o papel deles em relação aos pais, ao reino, tem que casar, né? Só que cada um vai ter a liberdade de ficar com quem quiser. Então é um casamento político onde os dois se entendem. Mas essa conversa, apesar de ser muito boa, apesar dela representar como os dois se entendem muito bem, essa conversa foi a origem da morte do amante do Laenor no final do episódio. Porque foi dessa conversa que o Laenor iniciou mais uma com o Joffrey, o amante do Laenor, onde o Joffrey questiona, né? Quem é o amante da Rhaenyra? Daí dessa conversa, o Joffrey ficou com essa ideia de querer saber quem é o amante da Rhaenyra. Ele levou essa ideia pro casamento, descobriu que é o Criston, ou seja, o Joffrey é muito observador, né? É muito inteligente. Ele sacou que era o Criston, só que aí ele cometeu o erro de falar com o Criston Cole. A confusão toda se originou ali. Mano, o Joffrey falou que ele sabe que o Criston fica com a Rhaenyra. Isso foi um erro terrível, porque o Criston já tava todo magoado, com raiva. Então aquilo ali foi um motivador pro Criston explodir e por causa disso ele amassou o Joffrey na porrada e o Joffrey morreu. Então observa como tudo é um efeito dominó. Uma coisa vai se conectando com a outra até resultar no que aconteceu. A morte, no caso. O Criston Cole, até essa metade da série, ele é impulsivo. Ele não planeja exatamente o que ele vai fazer. E quando ele viu, né, a Rhaenyra se negando a fugir com ele, além dele ficar magoado, cheio de raiva, ele também se viu numa situação onde ele desonrou os votos dele na guarda do rei, porque ele não podia ter mulher, e aí ele pensou que fugir com a Rhaenyra, além dele poder ficar com ela, também seria uma forma de fugir da desonra que ele mesmo causou. Só que assim, isso é culpa dele. Ele ficou com a Rhaenyra porque ele quis. Olha só, se naquela noite ele nega a ficar com ela, nada disso estaria acontecendo. Então mesmo sendo errado, ele aceitou e fez porque ele quis. E pelo amor de Deus, a Rhaenyra Targaryen nunca abandonaria o nome dela, o legado deixado nas mãos dela, o trono, porque ela é uma Targaryen. Ela não vai largar isso por ninguém. Fora que ela tem uma responsabilidade enorme nas mãos que o Viserys, o pai dela, deixou com ela. Ela não é apenas uma rainha, ela não é apenas o trono de ferro, porque nesse momento ela carrega a profecia do Aegon Targaryen, e ela tem que proteger isso, ela não vai fugir com o Criston. Então assim, né, as coisas são muito maiores do que o Criston pensa. Eu acho, né, que ele não tem noção de quem é a princesa Rhaenyra. Daí na cena, quando ela nega a fugir com ele se magoa tanto, o ator do Criston até fala isso, ele fica com esse rancor, essa raiva, pela forma que a Rhaenyra Targaryen negou, pela forma que ela falou com ele. Mas assim, amigão, segue tua vida, né? Pelo amor de Deus. O Criston se coloca naquela situação e depois ele não sabe lidar. Não sabe lidar e fica com raiva dela. Raiva da Rhaenyra, né? O que eu gosto nisso é que ele é mais um personagem muito humano, o que é ótimo na série. Ele tem vida, ele erra e depois ele não sabe lidar muito bem com isso. Esse que eu acho que é o maior acerto da série. Ninguém é superficial, todo mundo é vivo, todo mundo é real, então é muito mais fácil sentir emoções vendo a série quando o personagem tem vida. Você odeia ou ama o personagem porque ele tem vida, ele é real, ele é bem feito, ele reflete a realidade, e o Criston Cole é mais um desses. E ele é mais um que renasceu nesse episódio. Porque agora, pessoal, ele não tá mais do lado da Rhaenyra, e sim da Alicent Hightower. Ele ia se matar no final do episódio, mas aí veio a Alicent salvando ele e, óbvio, colocando ele do lado dela. Aliás, o incentivo final na mudança da Alicent, no renascimento dela, veio do Criston Cole, porque ele confessa que ele ficou com a Rhaenyra, e foi aí que a Alicent teve a certeza que ela foi enganada pela amiga que já não é mais amiga, né? Então foi muita coisa passando pela cabeça dela. Imagina só o que a Alicent não sentiu. Nos episódios, ela viu que a Rhaenyra tem uma liberdade que ela não tem, porque a Alicent tá lá fazendo o dever do reino, tá fazendo o que o pai dela manda, tá presa e casada com o Viserys enquanto a Rhaenyra sai por aí, mente, engana, ou seja, tem uma vida que a Alicent não tem, e ainda por cima, ela foi enganada pela amiga. Bom, construção de personagem não falta aqui nessa série. Casamento em Game of Thrones, todo mundo sabe, começa bem e termina péssimo. Isso é uma tradição que a série aqui manteve. A série queria chocar no final do casamento e por isso que o Joffrey morreu. Mas antes, né, da cerimônia iniciar, tem dragões voando na capital. Um deles é o Sea Smoke, que já apareceu. Ele é do Laenor Velaryon, é esse aqui. Já o outro é a Meleys, a Rainha Vermelha. Ela é da Rhaenys Targaryen. Então foi mãe e filho voando nos céus da capital, Rhaenys e Laenor. E aí veio a melhor parte do episódio, que foi a cerimônia.
Primeiro, né, que tem a entrada do Daemon com toda a ousadia dele, não tem diálogo nesse momento, mas a afeição do Viserys e o sorriso do Daemon é um contraste tão bom, porque o Daemon, ele tá voltando logo após a esposa dele morrer, ou seja, isso é no mínimo suspeito, porque o Daemon já é conhecido por não gostar da esposa dele, tanto que ele nem consumou o casamento com ela. Só que o Daemon não tá nem aí, né, ele já foi banido pelo Viserys várias vezes, mas não adianta, ele sempre volta, não tem jeito. Mas agora para tudo porque a sala do trono toda congelou com a chegada icônica e inesquecível da nova Alicent Hightower. Essa foi sem dúvida alguma a minha cena favorita do episódio. O peso dessa cena é enorme, o vestido dela, a cor verde, fala tudo sem diálogo algum. O significado do verde aqui na cena é muito forte porque a Alicent assume essa postura, ela decide aparecer assim no casamento logo após ela perceber que ela foi enganada. E a mensagem que ela passa é essa aqui. A Alicent Hightower sabe a verdade e ela sabe onde ela tá. Pela primeira vez, ela tá sendo uma rainha e além dela tá representando o pai dela, o Otto, ela tá representando a casa Hightower, ela tá agindo por conta própria, não debaixo do rei, e ainda por cima, todos vão ficar marcados com essa cor verde, porque a partir daqui, o lado que quiser apoiar a Alicent e o filho dela no trono, o lado que apoiar o Aegon Targaryen vai ficar conhecido como os Verdes por causa desse vestido que a Alicent Hightower tá usando. Então a força dessa cena é imensurável, foi o renascimento da Alicent Hightower. A partir daqui, veremos uma nova mulher. Mais um detalhe que passou rápido é que esse anão no casamento, eu acho que é o Cogumelo. Até o momento que eu tô fazendo esse vídeo não teve confirmação oficial se é o Cogumelo ou não, mas eu acho que é ele sim, porque ele é o único anão ali na cena e ele pode ser tipo uma referência, um recado pra quem leu Fogo e Sangue, que é a base da série. O Cogumelo é um bobo da corte que contava quase tudo que acontecia na capital, só que ele inventava muita história, né, e não tinha como saber se o que ele tava falando era real ou não. Ele pegava a verdade, aumentava, inventava. Ele é muito engraçado, eu queria ver esse lado dele aqui na série. Mas enfim, isso não importa muito porque nem sabemos se ele vai aparecer de novo. E caso ele apareça mais, né, talvez o papel dele aqui na série não seja igual no Fogo e Sangue. Bom, a porrada comeu solta porque o Criston tava numa raiva enorme, então ele explode porque o Joffrey foi lá falar exatamente do caso do Criston com a Rhaenyra Targaryen, mas o que eu achei muito esquisito nessa cena é que, olha, no mínimo, a guarda real tinha que questionar o Criston do porquê ele causou uma confusão tão absurda no casamento da filha do rei. Porque, mano, o Criston saiu dali e a gente não viu nenhuma consequência do que ele fez. Ele espanca o maluco, acerta o Laenor que é o noivo da Rhaenyra, ou seja, uma pessoa muito importante, daí depois o Criston sai caminhando de lá e nada acontece. Não é possível que ninguém ali pensou em punir o Criston pelo que ele fez, ou no mínimo, né, tentar entender por que ele matou um maluco no meio do casamento. Eu sei que ele vai ser protegido pela Alicent Hightower, mas eu tô falando é desse momento aqui. Mano, cadê a lógica? Será que ficaram tão preocupados com o Viserys passando mal, que nem ligaram de entender por que o Criston fez aquilo? Só pode ser isso, né? Mas aí, no próximo episódio tem que aparecer alguém interrogando o Criston, no mínimo. Enfim, né? Essa foi a única coisa mal contada nesse episódio, mas que lógico pode ser complementada no episódio 6. Então eu não sei se isso foi exatamente falha no roteiro, porque o complemento pode estar por vir, né? Mas se ficar por isso mesmo, é uma bizarrice. E o Viserys, né, coitado. Mais uma vez o evento que ele planejou termina em morte, assim como foi o episódio 1. Lá teve aquele torneio, né, que começou muito bem e acabou terminando com a morte da Aemma Arryn e do Baelon. Depois teve a caçada do cervo, que também terminou péssimo, e agora o casamento terminando dessa forma, provando, né, que o Viserys é uma majestade trágica sem igual. Eu ia postar o vídeo dele essa semana, mas saiu um trailer novo com mais cenas da fase final da série, e nele tem uma cena que revela como o Viserys vai ficar. Então nesse vídeo analisando o trailer, eu vou poder comentar com muito mais detalhe sobre a mudança que o Viserys vai ter, porque além dela ser chocante e surpreendente, vai ter um simbolismo e um significado enorme para o Viserys Targaryen. Por isso, não perde esse vídeo, ele vai sair depois desse aqui. Mas você viu, né, que nesse episódio ele passou muito mal, e eu vou contar o que o Viserys tem, é oficial. A doença dele é lepra. Essa doença terrível histórica tá consumindo o Viserys e por isso que ele tá tão mal. E pior, né? Isso é só o começo. Os detalhes eu vou contar no vídeo do trailer que vai sair, mas é isso que ele tem. É a hanseníase. Por isso que até o nariz dele já tá sendo afetado. O Viserys não podia ser rei.
porque a tensão de ser rei, o nervosismo, o estresse tá acabando com a vida do Viserys. O mental dele tá sendo consumido e isso reflete no corpo dele também. Já a teoria do Larys que eu comentei no início, ela é um pouco insana, mas ela faz sentido e explicaria como o Larys fica sabendo de tanta informação. Presta atenção. Na cena final do episódio aparece um rato, e essa cena pode ter dois significados. Ela pode significar sangue e queijo. Se você nunca leu Fogo e Sangue, você não vai entender, mas sangue e queijo são duas pessoas que a série pode estar passando o recado de que elas ainda vão aparecer e vão fazer um negócio aí, que eu não posso falar porque é spoiler, né? Mas essa é uma interpretação que a cena pode ter, porque, né, o rato é conhecido por gostar de queijo, e ele foi ali no sangue, ou seja, sangue e queijo, então seria uma referência do que ainda vai acontecer. Mas a outra interpretação que é de explodir a cabeça é essa aqui. Não é a primeira vez que aparece esse rato. Ele já apareceu quando a Rhaenyra estava indo encontrar o Daemon escondida, e a teoria é que o Larys talvez tenha a habilidade de wargar animais, e por essa razão também que ele estava na Árvore dos Deuses. Em Game of Thrones tem um selvagem que tem essa habilidade de possuir animais. É o que o Brandon Stark faz, só que ele tem muito mais poder. Então o Larys também pode ter essa habilidade aqui. Isso aí explicaria como ele sabe de tanta coisa, porque ele pode possuir o rato e vigiar tudo o que está acontecendo. Isso também explicaria por que sempre tem um rato quando algo de relevância está acontecendo. Como que o Larys ficou sabendo da existência do chá? Ou foi ele que mandou enviar, ou o Larys é o rei da espionagem, ou ele pode wargar animais. Lembrando, é uma teoria, pode não ser isso, mas eu acho uma teoria interessantíssima. E ele pode usar não só os animais, mas a árvore também. E é isso que a cena pode estar indicando, já que ele está aí no bosque. Então ele vigia pelos animais e pela árvore. E aí, o que você acha disso? É maluquice ou tem algum sentido? Comenta aqui. O melhor episódio da série, na minha opinião, até o momento, ainda é o episódio 1, mas em segundo lugar fica esse episódio 5, que eu fecho com a nota 9. Me conta aqui embaixo qual é o episódio que você mais gostou até aqui. Como sempre, muito obrigado por assistir até o final, e até mais.